Boa Já noite, hora. irmãos. Boa noite, graça e Boa paz. noite, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos à à nossa escola bíblica. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo, que seja um tempo abençoado, precioso de estudo da palavra. Que Amém. o Senhor venha falar aos nossos corações, que sejamos transformados mediante o estudo dessa palavra. Que o pastor Éder seja grandemente usado, né? Para nos trazer um Amém. pouquinho mais de conhecimento dessa palavra tão rica e que se faz tão necessária, tão essencial, tão vital para nós enquanto filhos de Deus, e que essa palavra venha nos fortalecer nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então, eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade, então, à nossa escola bíblica, né? Na aula passada, né? Não da semana passada, mas na aula anterior, né? A semana passada nós falamos. Então, a última aula que nós tivemos, né? Foi a lição de número 2 dessa apostila aí. Não sei se dá para os irmãos verem, né? Nós estamos aqui na apostila 3, né? Os caminhos do povo da aliança, né? Então, falamos sobre juízes e reis. Então, nós estamos detalhando um pouco, né? Mais a respeito deste período, onde foi um período de muito altos e baixos, né? Quando eu falo altos e baixos, ou seja, ora estava na presença de Deus e ora estava fora da presença de Deus, né? Então, este período, mesmo assim, o povo seguindo caminhos tortuosos, Deus não deixou de operar. E nós falamos, então, na lição 2, né, sobre Débora e Gideão, né, uma experiência marcante, né, diante do povo de Israel. Então, só recapitulando, né, que foi uma mulher no comando, Débora e Baraque, onde Débora é usada, né, por Deus para poder levar ali uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de fortalecimento para aquele povo. E Baraque, então, ele toma partido ali, ouve essas palavras e eles batalham, né? E eles fazem uma batalha contra ali Jabi. E falamos também a respeito desta batalha, como foi difícil, né, para eles, mas Deus operou grandes livramentos e operou ali a vitória para aquele povo. Falamos também sobre a difícil relação entre as tribos, né, que apesar de todos serem ali dirigidos pelo Senhor, de todos terem ali a graça de Deus, ter sido tirado de uma escravidão, tomado posse de uma promessa de Deus. Deus tinha dado uma promessa e estava ali concluindo aquela promessa, que era tomar posse de Canaã, expulsar o povo que estava ali, né, porque Deus tinha prometido para eles que aquela terra seria deles, mas não foi bem assim que as coisas estavam se finalizando, né, e por isso, então, o povo desviava do caminho, não fazia o que Deus mandava fazer, onde era expulsar todos, não, expulsava um pouco, deixava um pouco, e isso trouxe consequência, né, a consequência que a idolatria começou a entrar no meio do povo de Israel, e o povo de Israel começou a esfriar, começou a se distanciar das coisas santas, distanciar da presença de Deus, não mais viver debaixo da graça, e ali, debaixo da orientação, né, seguindo ali a lei mosaica, e começou então a ter grandes problemas ali. Mas Deus não deixava de operar, que aí no momento que eles sofriam, eles clamavam ao Senhor, pediam ao Senhor, e Deus levantava, então, como levantou Débora, os juízes, né, o período dos juízes. Então, depois dos anciãos, nós tivemos ali os juízes, e esses juízes foram muito usados pelo Senhor, né? Então, Débora teve ali seu papel fundamental. Falamos a respeito do chamado de Gideão, né? Só fazendo uma recapitulação bem rapidinha aqui, né? Sobre o chamado de Gideão, onde estava ali malhando o trigo, né? Não na eira, mas malhando o trigo no lagar, por medo, né, de ser roubado, porque havia uma afronta constante sobre o povo de Israel. Os amalequitas faziam isso constantemente, e ele tinha que fazer isso escondido. Então, mas falamos que esse chamado, né, de Gideão foi algo que
também marcou muito. Ele pediu prova do Senhor, e o Senhor concedeu, respondeu a ele de uma forma extraordinária, com coisas sobrenatural. Nós podemos dizer aqui que Deus, ele ouve o nosso clamor. Seja qual for a batalha que nós estejamos travando, ele olha para nós, ele vê a sinceridade do nosso coração e ele responde de uma maneira extraordinária, diferente das coisas deste mundo. E ele tem a maneira certa, o momento certo de fazer essas coisas. E pode ter certeza que, se houver sinceridade no coração, haverá uma resposta de Deus, seja um sim ou seja um não, mas Deus, ele responde ao nosso coração de uma tal forma que possamos compreender a fala dele. E também, meus irmãos, comentamos, né, de uma forma maravilhosa a respeito da batalha ali dos 300, né, só voltando aqui, onde isso daqui foi algo que chamou muita atenção, né, porque não é uma quantidade, mas é qualidade que Deus quer. Deus, ele nos chama para a presença dele, ele nos capacita e ele nos torna preparados, né, para a guerra, para a batalha mesmo. Ele mostra que nesta batalha espiritual que nós estamos travando, nós precisamos estar atentos, porque os 300 que foram separados foram 300 que estavam atentos. Qual foi o momento desta prova para saber se eles eram aptos ou não para a guerra? Foi o momento deles beberem água, né? Este momento é o que fez a diferença. Porque eles abaixaram e pegaram a água e colocaram na mão, mas não deixaram de ficar vigiando. Então, nessa batalha que nós estamos travando, irmãos, e travada a cada dia, nós temos que estar vigilantes. Não podemos titubear. Aqueles que abaixavam e colocavam a cabeça na água, né, tudo desse jeito, eles não viam o que estava acontecendo ao seu redor. Era presa fácil. Então, nós precisamos a cada dia estar desta maneira vigilantes. Nós vamos pegar a água e colocar na boca, mas estamos atentos ao que está acontecendo. Então, nós estamos o quê? Cultuando a Deus, estamos louvando ao Senhor, estamos servindo a um Deus vivo e estamos nos vigiando também. A cada momento, nós somos o que? Nós podemos ver as investidas que surgem sobre a vida do servo. O servo, ele é investido. A palavra fala, meus irmãos, que nós somos entregues, né, ao matador todos os dias. Ou seja, né, todos os dias há uma afronta sobre a nossa vida. Todos os dias o adversário quer tirar, roubar o que é mais importante que há em nós, que é a bênção de ter Jesus no nosso coração. A bênção de ter a salvação, a bênção de ter esta graça sobre nós, esse milagre que aconteceu sobre a nossa vida, que é de sermos transformados pelo poder do Senhor, de termos um novo nascimento, de termos uma nova forma de vida. Então, o adversário, ele quer roubar exatamente isso. É como aquele estudo do pássaro, né? Aquele estudo do pássaro. O passarinheiro, ele não quer pássaro comum, a qualquer lugar que vai, encontra aquele pássaro. O passarinheiro, ele não vai atrás de pardalzinho, não vai atrás, né, desses pássaros que se encontra em qualquer lugar, não. Ele vai atrás, ele procura aquele pássaro mais belo, pássaro que canta, não é isso? O pássaro, né, bonito, né, vistoso. Então, fazendo essa comparação, quem são os pássaros bonitos que tem um cântico, que tem essa diferença, né? São os servos do Deus vivo. Nós somos servos do Deus vivo. Então, nós somos esses pássaros bonitos que o passarinheiro quer pegar. E ele ruma essas armadilhas aí. Ruma a arapuca, o visgo, aquele estudo que nós já trouxemos para a igreja, né? Mas o quê? Quando nós estamos vigilantes, nós não somos presa fácil, porque a gente tem o discernimento de espírito, a gente tem que a graça do Senhor sobre nós temos o que? Discernimento sobre todas as coisas. Então, quando a luta está chegando, nós percebemos rapidamente que luta que é essa, e nós sabemos quais as armas espirituais que nós vamos usar. Né? Às vezes Deus fala comigo, né? Olha, vai fazer um clamor e está resolvido, né? Não, vai fazer um jejum e
Não, vai fazer 5 dias de jejum. Então, é uma experiência pessoal particular que nós temos com Deus. E isso é maravilhoso. Isso nos torna, cada dia, servos vigilantes, que passamos, então, a estar dentro do contexto, né, da contagem dos 300. Nós somos os 300. A igreja, ela é os 300 do Senhor. Esta é a igreja que está sendo preparada para morar no céu, meus irmãos. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, de Sansão e Samuel, né? Os irmãos podem ver que a história, ela vem nos relatando, né, a respeito desses juízes e mostrando os feitos deles, né, e também os erros deles. É interessante, meus irmãos, que na palavra de Deus a gente vê os dois lados da moeda, né, a parte boa e vemos também a parte que não foi tão boa. Ou seja, quando o povo estava servindo o Senhor com graça, né, com um coração sincero, Deus operando de uma forma maravilhosa, né, nós vemos isso na palavra, mas também quando o povo desviava, a palavra também registra isso, né? Isso é interessante, né? Então, tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este o entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos, né? Juízes 13:1. Então, ou seja, Deus, ele é misericordioso, né? Ele é misericórdia. Mas uma coisa é certa, nosso Deus também é juízo. Então, quando nós contemplamos um momento assim, nós temos que ter esse discernimento, né? Discernimento, o que Deus está fazendo sobre nós? O que Deus está fazendo sobre o seu povo? Então, o Israel, naquele tempo, precisava de fazer um ajuste com o Senhor. Eles estavam mal perante o Senhor, faziam o que era mal. Eles serviam aos deuses ali, a Baal, né? Levantavam altares a Baal, né? E isso foi mal aos olhos do Senhor. Então, esse ciclo, meus irmãos, é algo que a gente não queria ver de novo, mas nós vimos na aula passada, na aula retrasada, na aula passada, e de novo agora está aí. É um ciclo dos juízes. Ou seja, eles desobedecem, sofrem, e clamam ao Senhor. E arrependem, clamam ao Senhor. É o clamor que vem. E Deus opera livramento, que é a salvação. E após isso daqui, parece que eles esqueciam da bênção. E hoje, meus irmãos, a gente vê muitos irmãos, muitos crentes, né, vivendo o ciclo. Né? Ora está na bênção, aí esquece do Senhor, desobedece, e entra no sofrimento. E muitas vezes até culpam a Deus por isso, né? Mas esquece que desobedeceu o Senhor, que entrou no pecado. E a Bíblia fala a respeito do salário do pecado. E há, então, o sofrimento. E se houver arrependimento, o que a Bíblia fala? Se houver arrependimento, haverá perdão. Então, mas o que é perdão? Perdão é arrependimento, é sobre arrependimento sincero. Olha, eu pequei, eu não vou pecar mais. Agora, quando a pessoa, ela assim, eu pequei hoje, eu quero pedir perdão hoje, né? Amanhã eu peco de novo, eu peço perdão de novo. Isso não é arrependimento, né? Este momento de desespero da pessoa. Às vezes a pessoa fica desesperada, Senhor, tal, errei, passou, aí Deus vai, livra, protege, salva, e ele entra de novo na desobediência. Mas Deus nos ensina, meus irmãos, para que não venhamos ter esse ciclo na nossa vida. Isso não pode existir. Nós temos que ser constante. Servo de Deus precisa ser constante. Constante na presença de Deus. Não podemos viver altos e baixos. Agora eu estou bem, agora eu estou mal, agora não. Seja o momento da caminhada, seja qual for o momento, se estamos enfrentando montes ou vales, o nosso interior, o nosso coração, ele precisa ser constante do Senhor, porque o nosso Deus é Deus dos montes e Deus dos vales. O nosso Deus, ele nos dá a vitória, seja no monte, seja no vale. Né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum temerei,
Não é assim que a palavra fala? Então, nós temos que ter esse entendimento que na nossa vida não pode ter isso. Mas lá eles tiveram. O período desse povo foi um período difícil, um período de vai e vem. Então, meus irmãos, os filisteus, né, ou os povos do mar, né, eles são citados na Escritura desde o dia de Isaac, né, como os povos do mar, né. Então, sem dúvida, eles foram os piores inimigos, né, dos israelitas, né. Eles trouxeram muita opressão, né, muita opressão em vários momentos. Eles vinham trazendo ali uma investida sobre o povo do Senhor. Então, localizado ao sul, entre Israel, né, e o Egito, ali na orla do Mediterrâneo, do Grande Mar, cada uma das 5 cidades dos filisteus, né? Então, essas 5 cidades, irmãos, são chamadas de Pentápolis, né? E tinha um rei ali, tinha o seu rei, cada uma das cidades tinha o seu rei. E, além de dominar a arte, né, da metalurgia, eles eram hábeis guerreiros. Nós vamos falar um pouquinho, Rafael, sobre esses carros, né, as armas de ferro que eles usavam, e isso tornava eles superiores, né, porque os outros, eles usavam madeira, né, e isso era frágil, né, o bronze é frágil, né, agora o ferro é diferente, e eles tinham carros de ferro, armaduras de ferro, os cavalos deles usavam roupas, né, armaduras sobre o cavalo, então eles eram superior, né, belicamente eles eram superior. E também, meus irmãos, nós podemos ver que os homens, alguns de estatura superior a 2,20 m, né? Eles colocavam terror ali, o exército que se dispunham a lutar contra os filisteus, né? Imagina. Assim, meus irmãos, alguns juízes foram levantados por Deus para enfrentá-los, né? Sangar foi o primeiro, né? Depois aí tivemos Sansão, tivemos Samuel, e foram vários juízes que tivemos ali, né? Então, já entrando agora no período da monarquia, houve Saul e Davi, né? Eles lutaram contra eles. Uma coisa que eu queria falar também sobre esse Pentápolis, né? Sobre essas 5 cidades. Quais foram essas 5 cidades? Essas 5 cidades foram os filisteus Pentápolis, né? Foram Asquelon, Asdod, Ecrom, Gat e Gaza, todos juntos para formar a Filístia. Então, quando falo dos filisteus, estou falando aqui desses 5 reis aqui que formavam Pentápolis. Vamos embora, né? Então, meu irmão, esses carros de guerra aqui faziam diferença. O que eu estou querendo mostrar? O que a palavra mostra, né? Que existe a superioridade humana, mas nosso Deus é muito maior. As experiências que aquele povo tiveram, as experiências que eles tiveram, foram experiências que mostravam que Deus é muito maior do que esses carros de ferro, muito maior. E hoje também nós temos essa experiência, a experiência de orar, a experiência de clamar. São as armas espirituais que nós usamos, não as convencionais, né? Nós usamos as armas espirituais e sabemos que Deus, ele faz grandes coisas quando o servo, né, a oração de um justo muito pode em seu efeito. Então, meu irmão, foi para isso que nós fomos chamados. Nós somos chamados para lutar as guerras espirituais. Porque as demais guerras o Senhor nos dá vitória. As demais guerras o Senhor, ele envia o livramento. E como enviou lá no passado, né? Ele enviou no passado livramentos para aquele povo, confundiu o exército, né, inimigo. Imagina, né? Imagina quando foi tomar aquela cidade, né, de Jericó, e aí aquela cidade foi sitiada, eles ficaram ali tocando a trombeta, né, e o exército lá dentro passando maior sufoco, e as muralhas caindo, né, e tantas outras experiências que nós tivemos na palavra aí, né, de os servos orarem ao Senhor, clamarem ao Senhor, fazerem o que Deus mandou, aí está a diferença, fazer o que Deus mandou.
Muitas das vezes nós podemos ver que servos, né, não alcançam determinadas bênçãos porque eles preferem dar uma ajudinha para Deus. Às vezes Deus ele fala conosco, né, e a gente sabe que Deus falou conosco, a gente sabe, é uma experiência pessoal particular, a gente sabe que Deus orientou de tal maneira, e a gente quer fazer diferente. A gente, não, vou dar uma ajudinha, né, que de repente Deus não falou direitinho para mim. Meus irmãos, não é assim. A palavra também nos ajuda quanto a isso, não só a experiência dos dons espirituais, que cada um, né, pode desfrutar desta bênção, né? Aquele que não tem, peça a Deus que Deus a dá, não é assim que a Bíblia fala? Aquele que não tem, peça a Deus que Deus dá, e Deus dá. Mas estamos falando também, né, da direção que Deus nos dá na sua palavra. Tem coisa que é inquestionável, você não precisa ficar questionando, né? Está escrito na palavra, nós cremos nesta palavra, e por isso, então, nós sabemos nos comportar diante do Senhor, sabemos nos comportar diante desse Deus maravilhoso, e sabemos dizer sim, e também podemos dizer não, né? Podemos, lógico que podemos fazer. Nós temos a liberdade de escolha, né? Essa liberdade de escolha, meus irmãos, é o que nós podemos dizer que é uma bênção que nós temos, mas sabemos, temos que aprender a usá-la. Porque muitas das vezes muitas pessoas confundem essa liberdade, né? E tomam um caminho totalmente errado. Meus irmãos, então, aqui eu falei sobre esses carros, né? Os carros de ferro. Era diferente, era superior. Imagina as rodas de ferro, outra era de madeira, né? Era de madeira. De madeira é fácil de quebrar, o de ferro é difícil de quebrar. Mas o nosso Deus é muito maior do que carro de ferro. Meus irmãos, a experiência de ser um nazireu de Deus, e nós estamos falando, né, essa lição de uma forma clara aqui, né, agora, já sobre Sansão, sobre Samuel, né, e esses homens, eles tiveram uma experiência maravilhosa, e eles foram ali agraciados e deveriam cumprir essa orientação, né, de ser um nazireu, que foi agora já desde o seu ventre já definido para que se fosse desta maneira ali Sansão. Então, o que significa ser um nazireu, né? É interessante a gente saber sobre isso, né? O que é um nazireu, qual o seu significado de nazireu, né? Como era o voto dos nazireus, e quem foi nazireu na Bíblia, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Aqui no decorrer dessa lição. Mas, voltei. Meus irmãos, a respeito de Sansão, né? A mulher de Manoá, né, ela era estéril, então Yahvé decidiu interferir, né, ali na história de soberanamente anunciou que levantaria um campeão para enfrentar os poderosos filisteus, né. Então apareceu o anjo do Senhor e disse a essa mulher, né, disse, eis que é estéril e nunca tivesse filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho, ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás um filho, e sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado de Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então, meus irmãos, você vê assim, que esse fato aqui de ser um nazireu, ele tinha duas linhas. Ele poderia já vir, já definido por Deus, desde o ventre da sua mãe, e poderia também ser um voto que qualquer pessoa poderia fazer, né? É um momento de mais comunhão com Deus, se assemelha muito ao ato dos sacerdotes naquele tempo, onde eles se abstinham de muitas coisas e tomavam, né, ali
aquilo como uma bênção na sua vida. Poderia ser um voto, determinado tempo, e depois que cumpriu aquele tempo, eles estavam liberados daquele voto, né? Estavam liberados dessa orientação que era para ser um nazireu. Não beber vinho, não passar, não raspar a cabeça, e assim vai, não chegar perto do defunto. E com o seu nascimento decorreu de um ato milagroso de Yahvé, o seu caminho estava determinado, ele iria ser um nazireu de Deus. Meus irmãos, nós estamos falando de Sansão, né? Sansão, ele tinha uma orientação, que ele não deveria ali se envolver com os filisteus. Mas Sansão, ele tomou um caminho diferente. Havia sobre a vida dele uma graça especial. Havia sobre a vida dele uma graça especial. E a orientação é que ele não se envolvesse com os filisteus. Mas Sansão, ele quis tomar um outro caminho. E nós podemos dizer que essa liberdade de escolha, Deus sempre deixou a pessoa. Deus nunca forçou ninguém a fazer nada. E é assim até hoje. Mas uma coisa é certa, né? Deus tem o melhor para nós. Deus não tem o pior. O que aconteceu em Sansão? Ele desejou casar-se com uma filisteia, contrariando o conselho de seus pais e a lei de Moisés. E o que a lei diz aqui? Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois ele procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Durante, então, o banquete, né, de casamento, que durou 7 dias, Sansão, ele arruma uma filisteia, ele quer casar com essa filisteia, e ele, então, vai fazer um banquete sobre o seu casamento ali. A festa do casamento, ela dura 7 dias. Então, ele propôs um enigma, e ele fez uma aposta ali com os filisteus. Vamos ver. Como não conseguiam decifrar, convenceram a sua noiva de arrancar dele a resposta. Era comum isso acontecer ali. Eles lançaram um enigma para as pessoas descobrirem ali. Fazia parte da festa deles. Mas, só que nesse caso específico, o negócio tomou uma proporção totalmente diferente. Então, eles não conseguiram decifrar, convenceram a sua noiva de arrancar dele a resposta, né? Então, sentindo, e aconteceu. Ela conseguiu tirar dele a resposta que eles queriam. Então, sentindo-se traído, ele se vingou, matando 30 filisteus de Asquelon e usou suas roupas festivas, né, para pagar a aposta. Então, ele se sentiu traído, lógico, né, ele vai casar com uma mulher ele disse que era para descobrir um enigma, e eles usam a futura esposa, né, para tirar dele. Ele ficou traído. Então, ainda irritado, ele voltou para a casa de seu pai. Quando foi buscar a sua noiva, ela havia dada a outro, né? Então, imagina bem, é traído, toma o enigma, passa para os filisteus, e o que acontece? Os filisteus agora já sabiam, né, então, do enigma, já tinha a resposta, só que aconteceu o quê? E quando ele foi buscar a noiva, havia sido dada a outro. Que situação, irmãos. Que situação. Então, seu sogro ofereceu outra filha, mas ele recusou-se. Irado, ele tomou 300 raposas, amarrou feixe em suas caudas e incendiou o campo dos filisteus. Veja o que ele fez. Ele pegou 300, amarrou o rabo um na outra e soltou ali, e pôs fogo, incendiou o campo dos filisteus ali. Isso tudo por quê? Por causa de toda essa situação que aconteceu nessa festa aí. Então, os filisteus, como vingança, queimaram o sogro de Sansão e a sua noiva. Mais uma vez ele retaliou. Então, vamos ver a proporção que o negócio vai tomando. Era um negócio para ser um negócio tranquilo, virou um negócio difícil e gerou morte. Traição.
Então, quer dizer, é um abismo chamando outro abismo, um abismo chamando outro abismo. Tudo isso, meus irmãos, ocorre quando o homem ele se afasta da orientação do Senhor. Quando nós afastamos daquilo que Deus nos orienta, nós colhemos coisas terríveis. Porque o nosso coração, ele expulsa aquele que é mais importante. E ele fica vago, ele fica vazio. E quando ele fica vazio, o adversário ele toma posse. E quando ele toma posse, ele faz sujeira na nossa vida, faz sujeira ao nosso redor, faz sujeira em todas as coisas. É por isso, então, que a vigilância precisa ser constante. Precisa constante, não permitir que nós venhamos dar lugar ao adversário na nossa vida, né? Então, eles queimaram, né, o sogro de Sansão e a sua noiva. Mais uma vez, ele retaliou. O que ele fez? Veja bem. E disse-lhe Sansão: se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar. E feriu-os com grande carnificina, e desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. Então, ele foi e matou mais um tanto deles. As batalhas não paravam. Então, os filisteus ameaçaram agora a tribo de Judá. Olha como que o negócio vai indo, né? Começou ali, foi, deu a noiva para o outro, aí depois ele foi, incendiou o campo, colocou as raposas, aí e depois queimaram o sogro dele, queimaram a noiva, e agora eles vão e eles ameaçam agora a tribo de Judá. Então, o mal, ele vai tomando um espaço, né? Um espaço. Então, os filisteus ameaçaram a tribo de Judá, exigindo que Sansão lhe fosse entregue. Então, eles não estavam ali tranquilos, falaram assim, não, nós vamos ter que acabar com Sansão. Sansão era um nazireu de nascença, né? A mãe dele, né, passou aquilo para ele. E ele sabia disso, ele tinha essa orientação. Apesar de ele não seguir as orientações, né? Mas ele era um nazireu. Ele atendeu, né, ao pedido dos patrícios ali, fazendo jurar que ele mesmo não feririam. Enganaram. Amarraram suas mãos e entregaram os filisteus. Mas não seria tão fácil assim, meus irmãos, vencer ele, o campeão do Senhor, que o Senhor tinha preparado. Apesar dele estar tomando um caminho diferente. Então, chegando ele, a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, né? Porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinham nos braços se tornaram como fios de linho queimados. E as suas amarraduras ali se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumenta ainda fresca a mão e tomou-a e feriu com ela 1000 homens. Meu Deus! 1000 homens com uma queixada, né? É uma cabeça de jumento ali, né? Seca ali, né? O esqueleto, né? E ele feriu 1000 homens com aquele negócio. Então, foi desta maneira que aconteceu. Sansão, ele tinha uma força, né, sobrenatural. O que acontece também? Sansão, ele entrou em Gate, meus irmãos, olha como que acontece, e ele esteve com uma prostituta. Não era esse o caminho, né? Mas, mesmo assim, Deus não deixava de derramar uma bênção sobre aquele povo. Então, sabendo, os filisteus trancaram as portas da cidade, entendendo prendê-lo. Então, ficaram sabendo que ele estava ali, ele tinha uma vida desregrada mesmo. E aí, os filisteus trancaram a porta da cidade. Falaram, não, vamos trancar ele aqui. Então, o que acontece? A força de Sansão era algo sobrenatural. Sansão arrancou, meus irmãos, as portas e ainda carregou até o alto do monte, fazendo um deboche, né, seus inimigos, né, uma fraqueza, né, mas sua fraqueza estava exposta, seus inimigos decidiram explorar. Então eles já estavam sabendo como era, né? Sansão, ele tem uma queda para este caminho pecaminoso, a sensualidade, e aí vai. Eles descobriram que Sansão estava indo por este caminho, que essa era uma fraqueza dele. O que eles preparam, né? Existia uma mulher chamada Dalila,
era cortesã, contratada pelos filisteus para descobrir esse segredo e a força de Sansão. E ela faz de tudo, né? Ela usou as suas armas. E qual foi a arma que ela usou? A sedução e a importunação. Então, vou colocar bem grande aqui, ó. Sedução e a importunação. Meus irmãos, isto é um grande mal. Muitas pessoas caem da presença de Deus por serem seduzidos. Não em sua sensualidade, né, em si, na palavra sensualidade, mas são seduzidos por tantos comportamentos mundanos. São seduzidos pelo materialismo, são seduzidos, né, pela sensualidade deste mundo. E o que isso leva, né? Eles são importunados, a importunação. Ou seja, uma coisa puxa a outra. E é verdade isso, uma coisa puxa a outra, né? A pessoa é seduzida e ela não tem mais paz. Ela se entrega às paixões desse mundo e ela não tem paz. Com a primeira, ele mantinha Sansão, né? A primeira queda ali, a primeira fracasso, né? De Sansão preso a ela, né? A primeira. Com a segunda, arrancou-lhe o segredo, né? E tomaram o segredo, embora, né, ele a tivesse enganado algumas vezes, né? E o que diz? Então, ela lhe disse, olha o que a palavra fala. Como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força, importunando-a ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse, nunca subiu navalha à minha cabeça. Então ele contou o segredo ali. Porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, e se há de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Era algo que precisava guardar e ele não vigiou, né? Não vigiou. Vamos lá. O que Dalila, então, mostra? Mostra a traição. Mas Dalila, ela esteve com ele, enganou ele, traiu ele. Meus irmãos, quando a pessoa faz um pacto com o mundo, ela vive o dissabor da traição, o dissabor da traição. E é isso que acontece. A traição, ela ocorre quando há um pacto com o mundo. O que aconteceu? Rapou-lhe o cabelo, tirou ali aquilo que trazia a força. E nós podemos aqui fazer uma comparação, né? Os cabelos, ele fala de pensamentos. Quando os pensamentos são tirados, os pensamentos santos, os pensamentos santos são tirados, entra, meus irmãos, outro pensamento que destrói a alma. Então chama os filisteus que o prenderam, né? Então agora a consumação do pacto com o mundo. O que eles fazem? Ele tira a visão, vazaram os olhos, tiraram os olhos de Sansão. Perde totalmente a visão espiritual quando a pessoa se envolve no pecado deste mundo. Ela perde, né? E assim, aqui pus uma fotinha aqui que eu achei, né, cortando o cabelo de Sansão, as tranças de Sansão, né? E depois eles furam os olhos, né, vazam os olhos de Sansão, amarram Sansão. Então, quer dizer, é uma escravidão, né? Perde o discernimento espiritual, perde, a pessoa se afasta da presença de Deus, ela perde esse discernimento, ela perde o pensamento, né, os pensamentos de Deus, ela perde, passa a ter outros pensamentos. Então, nós podemos ver aqui o fim de Sansão. Tornou-se objeto de escárnio e humilhação na corte dos filisteus, passou a empurrar uma moenda, né, como se fosse um animal de carga. Olha que coisa, precisava terminar desse jeito? Não. Então, meus irmãos,
Certo dia, levado ao templo de Dagon para divertir seus inimigos, ele rogou, né, o espírito de Yahvé que lhe desse essa força mais uma vez, de modo heróico, né? Ele preferiu morrer levando consigo seus inimigos a viver tão infame, né? O que aconteceu? No templo de Dagon. Então, eu só comentar aqui sobre esse templo, né? Dagon era um deus nacional dos filisteus. Muitas cidades edificavam grandes templos a este deus, meus irmãos. E um desses templos foi edificado em Gaza, a cidade em que Sansão estava aprisionado. E o que acontece ali? É ali que ele pede novamente ao Senhor a força, e ele pede para que ele fosse levado até 2 colunas, e ele então puxa essa coluna e morre ali. Várias pessoas perdem a vida ali. E as pessoas que estavam fazendo culto ao deus Dagão, até sacrifícios humanos esse povo fazia. Então era uma coisa terrível, né? Então abraçou-lhe, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita e com a esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais o que os matou na sua morte dos que os mataram na sua vida. Terrível isso daí. E todos ali perderam ali a sua vida. Meus irmãos, essa experiência mostra para nós assim que Sansão ele teve uma oportunidade, mas não abraçou a oportunidade. Poderia ter terminado diferente? Poderia ter terminado diferente, muito melhor. Né? Mas Sansão não vigiou e ele entregou. Ele fez um pacto com o mundo, né? Quando ele se envolve com as prostitutas. E ele termina a sua vida de uma forma trágica, de uma forma muito difícil. Isso é um ensino para nós. E o ensino é que devemos estarmos atentos, né? Não permitirmos que o mundo seja um laço, que o laço deste mundo, né, venha nos envolver nas coisas mundanas, mas precisamos sempre termos a nossa vida certa, a nossa vida separada para o Senhor, ser de santo, né, como eu sou santo. Então, nós precisamos ter esse comportamento para que possamos, então, ter uma vida de bênção na presença do Senhor. E é desta forma. Então, vamos falar agora, né, a respeito do próximo homem que Deus prepara agora para salvar o povo dele. Só que esse próximo homem agora, nós vamos falar sobre Samuel, sobre o chamado de Samuel, sobre o voto ali, o que a mãe dele fez e como isso sucedeu, na próxima aula. Amém? Um homem consagrado ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. 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 Alguém quer comentar alguma coisa? Amém, né? Há um ensino para nós nessa palavra, né? Estarmos vigilantes. É isso daí. Então tá, se ninguém quer falar nada, né? Então, eu vou pedir para o pastor João Leão, fazer uma oração e encerrar a nossa aula. Amém. Irmãos e Pai, a ti seja toda a glória, a honra e o louvor. Nós agradecemos por mais uma vez podermos nos reunir, ainda que remotamente, longe uns dos outros, mas estamos no mesmo muro, na mesma edificação. Amém. Nós agradecemos porque o Senhor está abençoando os teus servos. Agradecemos pela tua palavra que é fiel e que nos instrui naquilo que devemos andar. Nos instrui no caminho que devemos andar. Muito obrigado, Senhor. Abençoa os teus servos, abençoa toda a liderança da escola dominical, a escola bíblica. Abençoa os irmãos que vieram participar hoje. Amém. Abençoa o pastor Éder e todos os professores. Nós oramos por uma noite abençoada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Amém. Eu agradeço a Amém. presença de todos aí. Na próxima quarta-feira estaremos juntos. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Obrigada, pastor Éder. Amém. Que Deus Obrigada. Boa abençoe. noite a Irmãos. todos. A paz, Graça Deus e abençoe. paz.